Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos, a mais um vídeo desse canal. Por favor, pode puxar uma cadeirinha e sentar-se, porque aqui nós vamos nos divertir para caramba. Todos os dias eu recebo bilhões de perguntas a respeito de como eu comecei no ramo da produção de vídeos. E hoje eu quero contar para você um pouco da minha história, algumas experiências que eu tenho tido nesse ramo. Relatos de um videomaker cristão. Mas antes de tudo, galerinha, se você tem interesse em aprender a produzir vídeos, mas você não tem um computador, uma câmera, eu quero te falar que você pode fazer tudo isso pelo seu celular, assim como eu tive que fazer quando eu estava começando. Aqui na descrição eu vou deixar o link de um vídeo exclusivo que eu fiz te dando umas dicas de como você pode começar a aprender a fazer vídeos usando só o seu celular. E é isso aí, beleza, galera? Então, eu comecei a fazer vídeo quando eu tinha mais ou menos uns 10 ou 11 anos, Eu era apenas um pimpolinho que gostava muito de filmes, não sabia editar, não sabia filmar, não sabia de nada, mas eu fui aprendendo tudo na raça. E eu, juntamente com alguns amigos do peito, faziam parte ali da minha célula de crianças, a gente produzia curtas-metragens, filmes, A gente chamava de filmes, mas por favor, aquilo era uma bizarrice. Os filmões que a gente produzia na nossa produtora, chamada de Aprisco Produções, era assim uma espécie de arte abstrata. A maioria dos curta-metragens era sobre bang bang, futebol, porrada, bomba e muita diversão. Só que aí a minha mãe, ela sempre questionava o conteúdo das nossas peças de fílmicas, Uai, meu filho, ficou legal, mas o que você quis passar com esse filme? Pra falar a verdade, eu nem sabia o que eu queria dizer, mas aí pra burlar esse sistema dela, porque pra ela todo filme tinha que ter um propósito, e realmente tinha, eu acho. Eu sempre colocava no começo dos curta-metragens um versículo que provavelmente não tinha nada a ver com a sequência, que os telespectadores veriam a seguir. O versículo era só pra falar, tipo assim, nós é crente, agora bora pra porradaria. Um tempo depois a Aprisco Produções foi à falência, E eu decidi então criar um canal de vlogs, Igual esses aqui que eu tô conversando com vocês. Só que eram vídeos mais voltados pro ramo da palhaçada. Palhaçada evangélica. Nada contra, inclusive, viu? Até porque aqui eu faço um monte de palhaçada, mas o propósito desse canal não é necessariamente fazer palhaçada. E aí depois, por umas questões pessoais, eu parei com esse canal. E algum tempo depois, em 2017, se eu não me engano, eu voltei a fazer esse tipo de vídeo, de vlog, com humor e tudo mais, num canal chamado Irmão Dudu, que até hoje, inclusive, tá no ar. Se você quiser assistir, fica à vontade. Tinha um quadro que a gente gostava de fazer que chamava A Praça é Gospel, que era uma paródia da A Praça é Nossa, só que gospel e muito mais sem graça do que A Praça é Nossa. Aí um tempo depois eu comecei a trabalhar e estudar, e aí eu acabei desanimando de fazer os vídeos, porque eu não tinha muita disciplina para continuar postando e tudo mais da mesma forma que eu fazia antes. Mas é interessante que dessa época do Vlog Santo do Irmão Dudu, até hoje tem gente que me acompanha ainda. Gente que eu particularmente nem conheci pessoalmente ainda. Pra você ver a importância e a eficácia, o poder que um vídeo tem. Mas voltando para a nossa jornada, eu saí do meu antigo emprego e fui contratado para trabalhar na minha igreja, num departamento, adivinha de quê? Exatamente, eu comecei a trabalhar na produção de vídeos da minha igreja. O que pra mim, diga-se de passagem, é uma grande honra. E até hoje eu trabalho lá na Igreja Videira, que é a igreja que eu faço parte. Só que nessa época a nossa igreja não era tão focada em mídias sociais. A gente não era tão focado em vídeo, em Instagram, live, nada disso. A maioria das coisas que a gente fazia era pra divulgar os eventos da igreja mesmo e coisas do tipo. Só que aí, meus amados amiguinhos, veio algo que ninguém esperava. A pandemia da Covid-19 começou e aí não podia mais reunir nos prédios, não podia mais ter o trabalho com crianças na nossa igreja. E sabe o que aconteceu? Tudo passou a ter que ser feito por meio de vídeo, por meio de live. Então a nossa produção lá no estúdio aumentou assim monstruosamente. E por mais que a pandemia não seja algo bom, foi nesse tempo que a gente percebeu, a gente abriu os olhos para uma coisa que a gente antes deixava de escanteio. A produção de vídeos, a presença nas redes sociais, são coisas muito importantes. Por quê? Porque através disso a gente alcançou e tem alcançado até hoje milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo todo.
todo. E aí eu tava pensando numa coisa que o próprio Jesus disse, que foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. E talvez você por si só não consiga alcançar tantas pessoas pelo mundo para pregar o evangelho, mas um vídeo seu, você posta no YouTube, no Instagram, onde quer que seja, pode alcançar o mundo todo. E quando eu falo isso, criançada, eu não tô querendo minimizar, Deus me livre de minimizar o poder e a importância do apostolado, de você realmente ir pregar o evangelho para as pessoas, né, fisicamente e tudo mais, até porque eu lidero célula na minha igreja, eu faço parte de todos os projetos que envolve isso, que envolve a pregação do evangelho, mas a internet é uma porta que nós simplesmente não podemos ignorar, porque talvez um amigo meu, ele não vai querer vir numa célula, sabe, para participar e para ouvir as coisas que eu tenho para falar, mas se eu mandar um link de um vídeo meu, ele vai assistir e falar: nossa, ficou legal, não sei o que, e talvez ele até abra o coração dele para receber a palavra de Deus, para receber Jesus no coração dele, porque ele assistiu um vídeo, né, descontraído, engraçadinho, bonitinho, legalzinho, e ele viu que ser crente não é, tipo assim, o monstro de 7 cabeças, a coisa mais ruim do mundo que existe. Então, só pra você ter uma ideia do alcance que esses vídeos têm, há 2 meses e meio atrás a gente começou lá na nossa igreja um projeto de uma série com intuito puramente evangelístico para crianças, chamada O Amado Coração. Inclusive, se você quiser assistir, o link é o segundo link aqui na descrição. É uma história maravilhosa escrita pela nossa pastora Márcia. E aí a gente, uma equipe de no máximo 5 pessoas, produziu essa série, que ao todo tem 7 episódios, é uma série animada, muito bonitinha. E essa série ao todo teve mais de 693 mil visualizamentos no YouTube. Sem contar que, tipo assim, tinha crianças que às vezes se juntavam numa célula para assistir esses episódios. E depois essas crianças que assistiram esses vídeos foram treinadas por meio dos vídeos também para evangelizar, usando o livro do Amado Coração. Que essa história, que essa série é baseada no livro com o mesmo nome, escrito pela pastora Márcia, que foi distribuído pelo mundo inteiro em 6 idiomas, se eu não me engano. Imagina o quanto o reino de Deus não ganha através de uma produção simples, quer dizer, não é por meio da produção, não é por meio da palavra que é transmitida através dessa produção. E um outro ótimo exemplo disso que eu tô te falando é uma conferência chamada Radicais Livres Be Connected, que foi em setembro agora de 2020. A gente produziu uma live de mais de 8 horas. E como que funcionou? Foi uma live, uma conferência em live, só que também presencial. Como presencial? Nas casas onde as células aconteciam. E nessas casas reuniram pessoas da própria célula e visitantes que às vezes nunca nem tinham ouvido falar de Jesus. Só que na minha casa, por exemplo, 11 pessoas assistiram essa live. E atualmente no YouTube ela está com exatamente 107 mil visualizações. Ou seja, criançada, foi muita gente que assistiu, muita gente que foi edificada ao redor do mundo todo, porque essa live também foi traduzida e foram transmitidas simultaneamente em vários outros idiomas. Ou seja, muitas e muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Mas tá bom, Dudu, por que você está me falando isso mais uma vez? Toda vez que você começa a contar essas histórias e esses dados, eu me perco no sentido final que você quer dar para essa trama sem fim. Então é o seguinte, galerinha, eu tô fazendo esse vídeo para justamente incentivar a fazer o mesmo que eu tô fazendo aqui nesse canal e no meu Instagram, que é compartilhar o evangelho da graça, o evangelho de Jesus. Tem muita gente na internet e a gente pode alcançar muitas dessas pessoas através de vídeo, através de arte, de postagem, seja lá o que for, mas a gente não pode perder essa oportunidade, porque eu tenho certeza que por mais que os vídeos não vão ter tantas visualizações, pelo menos algumas pessoas vão ouvir as coisas que eu tenho para falar e vão ouvir as coisas que o próprio Deus tem para falar com elas através desses vídeos. E depois que eu comecei a fazer esses vídeos, que era um desejo que já estava no meu coração há algum tempo, 2 pessoas me procuraram falando: nossa, velho, eu também quero produzir vídeos assim. E você acha que eu fico: ah, não, vai ter concorrência, ah, não, vai ter isso, as pessoas não vão querer assistir os meus. Não, muito pelo contrário, eu quero é que o evangelho seja pregado, que o evangelho seja espalhado pelo mundo todo. E essa também é a vontade de Deus, por isso tem que ser a vontade do nosso coração. Então eu não tô falando isso pra você se sentir condenado, se sentir pressionado: ah, eu tenho que abrir um canal no YouTube, ah, eu tenho que fazer isso. Não, eu tô te falando isso porque às vezes o próprio Deus já falou isso com você e eu tô aqui só pra testificar, pra te incentivar. Vai fundo mesmo, vai fundo, meu moleque. E aí talvez você
você fale, ah, mas eu não sei editar, não sei filmar, não tem câmera, não tem computador. Mas se você tá me assistindo, provavelmente você tem um celular, ou sua mãe tem um celular. Quando eu comecei a fazer vídeos pro canal Irmão Dudu, eu nem tinha celular meu, então eu tinha que pegar o celular do meu padrasto emprestado pra filmar. Eu editava pelo computador, mas teve uma época que meu computador queimou e eu tive que editar no celular também. E dá pra você fazer vídeos bons com uma qualidade muito boa, se você souber técnica, se você souber como enquadrar, como iluminar, como editar o seu vídeo. E se você quiser saber mais sobre isso, aqui na descrição e aqui no card eu vou deixar um vídeo exclusivo. E aí nesse vídeo eu te conto um pouco da minha história, de como eu aprendi essas coisas. E também nesse vídeo eu te dou uma dica de como você pode aprender muito mais para alavancar os seus vídeos aí usando apenas o seu celular. Você vai fazer vídeos legais, né, e tudo mais. E eu tenho certeza que você também vai ser um canal de Deus para abençoar muitas e muitas pessoas. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, meu irmão. Deixa o seu like também, porque aqui eu tô sempre contando histórias. Você também pode compartilhar para os seus amigos. E o seu like vai me incentivar muito a continuar produzindo. E também se inscreva neste canal, por favor, irmão. Eu nunca te pedi nada. Ou seja, um beijo e um abraço. Fique com Deus. Você é muito amado de Deus.